Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Forbescast Under 30, A Jornada, que entrevista os destaques da última edição da lista Under 30 da Forbes. E hoje eu estou aqui com a Luísa Fázio, Oi, oi. roteirista, natural de Santos, minha conterrânea. Sim. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada pelo convite. A primeira coisa que eu queria saber é como é que foi para você saber que você era uma das Under 30 e o que mudou, se é que mudou alguma coisa para você depois que você saiu na lista. Foi uma surpresa, assim, eu fiquei muito feliz. Primeira coisa, eu liguei pra minha mãe e ela ficou gritando. Minha mãe, ela adora mandar áudios muito emocionada. Ela, ai meu Deus, filha! Daí a gente fica gritando, assim, muito emocionado. Porque é muito tempo, né, pensando num sonho de ser escritora, de ser roteirista. E começar do zero, assim, do nada, sem ter muitas referências e conseguir chegar num lugar tão jovem e ser reconhecida é uma coisa muito, muito, muito feliz pra mim, sabe? Porque a gente que trabalha com criatividade, geralmente a gente se questiona muito, às vezes rola aquela síndrome do impostor, então vem essa atestado do tipo, não, o que você está fazendo é importante, é válido, é muito bom. Foi muito bom pra mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Porque isso também valida para as outras pessoas a qualidade do meu trabalho, a minha visão de mundo, o que eu estou tentando fazer. E você inclusive na sua entrevista para a revista, você fala que muito da tua criatividade começa porque você é filha única e você às vezes ficava muito tempo sozinha e aí você criava as histórias. E que você tinha um sonho de ser que nem a Sandy, né? E depois você queria ser uma vampira. E aí, como Muitas é que coisas. é passar de Sandy por vampira e chegar em roteirista? Eu acho que como todo mundo, né? Todo mundo tem dois lados. Eu tenho o meu lado fofo, o meu lado Sandy, e o meu lado vampiro, quero sangue e morte. E aí eu acho que quando eu era pequena isso era bem claro, assim. Eu, quando era bem pequena, eu queria muito ser cantora. E eu ficava pensando, quero muito ser a Sandy, ela é minha inspiração e tal. Mas aí depois eu fui começando a assistir filme de terror, meu filme favorito era A Hora do Pânico, Na Hora do Espanto, que é um filme de vampiros dos anos 80, e Entrevista com um Vampiro. E eu ficava, nossa, eu quero ser essa pessoa sóbria e glamourosa, né? Vide a, a roupa de couro, assim. E então eu criava fantasias do meu futuro, de quem eu queria ser, ou de coisas que não seriam possíveis de acontecer comigo, tipo virar uma vampira. Mas então eu ficava muito na minha cabeça e eu me divertia muito comigo mesma, sabe? E a partir daí eu fui criando esses mundos pra mim, criando meus próprios personagens. E como quando eu era adolescente, foi meio que foi a primeira geração que pegou a internet mais forte adolescente. Eu também fiz muitas amigas na internet que a gente começou a criar histórias juntas, sabe? Então eu vivia muito esse mundo da minha cabeça, às vezes mais do que o mundo exterior, sabe? Mas ia ser um caso muito interessante de vampira, porque ia ser a primeira vampira na praia, né? Exato. Porque você tinha essa coisa também de gostar muito da. Você gosta muito de praia, né? Eu amo a praia. Eu sinto que a minha estética é tropical triste. Então eu gosto da noite, eu sou uma pessoa noturna, soturna, mas eu acho que a estética vampírica de você estar sempre meio melancólico e chorando na praia, ouvindo Lana Del Rey, ouvindo um Frank Ocean, é o que me define um pouco assim. Você sabe, eu não quero falar de mim porque a entrevista é sobre você, mas a gente tem muita coisa em comum porque eu também sou Sim. de Santos Também é e passei minha vampiro. infância lá. Não, mas o que eu queria te perguntar é porque o meu gatilho maior, vai chamar de gatilho, em relação à sensação de nostalgia com Santos, vem em dias cinzas de chuva, porque eu amava a praia nesses dias, Sim, que é um são os dia que dias mais ninguém lindos. quer ir na praia, e eu amava ficar olhando o mar quando estava garoando mesmo. É. Inclusive, eu também escrevo, então, em Ubatuba, também dia de chuva, assim, eu sempre achei uma delícia. E é uma coisa meio contrária a quem gosta de praia, né? Exatamente, exatamente. Assim, eu amo a praia em todas as estações do ano, mas eu acho que a praia no frio tem uma melancolia perfeita, sabe? Pra mim, eu sou muito aquilo, assim. Eu acho lindo, demais. Muito legal. E aí, você
você começa muito cedo. Eu acho que teu despertar, talvez, para a escrita, eu acho que de forma mais consciente, começa quando você entra aos 14 anos para um grupo de escritores. É isso? Eu entendi. Duas coisas, assim. Eu comecei a mexer muito no Orkut, na época que tinha perfis fake. Então, eu criei um fake do Rebelde, na época, e também um fake de Harry Potter. Então, tinha várias comunidades do Orkut que a gente ficava criando histórias em cima desses personagens que a gente criava. Então, era tipo um perfil normal, só que era foto, sei lá, do Draco Malfoy ou de algum ator britânico. E aí você colocava o nome do seu personagem, a biografia dele, e ia conhecendo outras pessoas que também tinham esses personagens. E ali eu conheci outras três meninas. Duas meninas de Fortaleza e uma de Penápolis. E a gente começou a escrever muito. Passava madrugadas, assim, desenvolvendo histórias baseado nesse mundo do Harry Potter, mas criando nossas próprias lógicas, nossos próprios feitiços, personagens, conflitos, dramas e tal. Então tinha esse meu lado na internet, assim. E também, quando eu tinha 14 anos, eu entrei para um grupo de escrita, aí mais oficialzinho, certinho, tradicional, na Livraria Realejo, em Santos. Então, eu entrei com a minha mãe, ela, a gente era coordenada pela Eliane Passe, e tinham mais outros 10 escritores. Eu era mais novinha, todo mundo tinha, sei lá, pelo menos seus 30 anos, 30, 40, 50 anos. E ali eu desenvolvi muito esse lado da literatura mais tradicional. Então, a gente escrevia contos, a gente, inclusive, publicou um livro financiado pelo PROAC, quando eu tinha 16 anos. Então, aquilo também foi uma validação do tipo, poxa, acho que o que eu estou escrevendo tem uma certa qualidade, né? Mas aí você começou a pensar que você talvez quisesse seguir como escritora, ou você pensou... Porque você presta para jornalismo, né? Quando você Sim. vem para São Paulo. Mas você saca nessa época que você vou viver de escrever. É uma coisa que eu gostava muito, né? Mas não existe uma faculdade para ser escritor no Brasil, né? Em outros países tem até a faculdade de escrita criativa, coisas mais assim, mas aqui não tem. Então eu estava muito em dúvida entre estudos literários na Unicamp, que apesar de ser uma coisa bem teórica, não tão prática para escritor, você mergulha, né, nesse universo. E jornalismo, porque era o que eu pensava, o que eu posso escrever, ganhar dinheiro com escrita. E acho que o jornalismo estava mais próximo disso, assim. Primeiro erro dela. Mas eu fugi do jornalismo quando deu, assim, o mais rápido possível. E me fala uma coisa, como é que você adiantou um ano na escola? Foi. Porque você tinha, enfim, facilidade e tal. E aí eu imagino que quando a gente é novo e está numa sala de pessoas, ainda que seja só um ano mais velha, deve ser o equivalente do mundo adulto, sei lá, 10, 15 anos, né? Deve ser um universo... Você se sentia deslocada? Como é que era Na ser a escola, mais não. novinha? Nunca me senti deslocada e eu sempre gostei, que eu sempre falava, eu sou mais novinha e eu tiro as mesmas notas que vocês. Eu era muito CDF, eu sou muito nerd CDF, sabe? Então, na escola sempre foi legal, meus amigos eram muito legais. Eu, inclusive, tinha amigos ainda mais velhos, assim. Tipo, eu tava no primeiro ano do colegial, eu tinha amigos que já estavam na faculdade e tudo. Mas aí, quando eu fui pra Casper, quando eu fui pra faculdade mesmo, aí eu senti realmente essa diferença. Não numa questão intelectual, mas numa questão de vivência mesmo. Então, o pessoal já tava falando muito de sexo, de drogas e tal. E eu ainda, assim, Cara, eu era uma criança de 15, 16 anos ali, ainda nem tinha entendido minha sexualidade, e todo mundo só falando disso. Então, no primeiro ano, assim, de faculdade, foi muito difícil para mim me encaixar meio que socialmente, sabe? Entender quem era o meu grupinho de amigos, aí eu fui procurando, quem são os nerds daqui? Porque eu sei que eles vão me acolher, porque essa galera é muito descolada, muito, assim, transante. Não vai ser pra mim, sabe? Então eu era muito esse nicho, assim, a pessoa que era mais concisa nesse lado, assim, social. E aí eu fui me adaptando, encontrei meu grupo, e aí depois ficou tudo bem. Mas nessa primeira adaptação foi realmente um choque, assim, pra mim. Você fala muito da questão da sexualidade, a gente vai falar mais sobre isso no teu trabalho.
Mas quando você começa a dialogar com isso dentro de você, você está em Santos ainda e começa já a perceber? Ou é quando você vem para São Paulo e dá uma... a cabeça abre um pouco por conta de ser São Paulo? Não, acho que desde Santos, assim, eu... Tá, é muito gostoso ser adolescente nesse lado, assim, porque você pode explorar, né? Quem você não sabe. E se você tem um grupo de pessoas legais, fica um pouco mais aberto. Então, por exemplo, a primeira menina que eu fiquei, eu tinha 14 anos, que foi uma amiga minha. Que a gente tava ouvindo I Kiss the Girl, da Katy Perry, que é uma música que depois foi super cancelada por, sei lá, fetichizar mulheres bissexuais. Eu nem lembro o que foi. Mas eu sei que na época eu fiquei assim, gente, essa música. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, que a gente achava um outro menino bonito. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, amiga, e se a gente desse um beijo triplo com fulano, mas sem fulano? Só eu e você. Aí ela falou, boa ideia. Então, comecei a dar esses beijinhos, a sair um pouco, assim, tudo bem calmo, sabe? Também saí com alguns meninos, mas fui percebendo que não era muito isso que eu queria. E aí, foi mais na faculdade mesmo, no final do primeiro ano da faculdade, que aí eu fui me descobrindo lésbica, que eu me apaixonei, vivi primeiro amor de verdade. E aí, o primeiro amor sapatão, você nunca esquece, é uma coisa muito arrebatadora. Mas você teve uma descoberta tranquila, você enfrentou algum tipo de preconceito, como infelizmente muitas pessoas gays, lésbicas, enfim, passam aqui no Brasil. Sim. Olha, eu acho que eu tive muita sorte, eu tive muito privilégio da minha família ser muito acolhedora nesse sentido, mas que eu sofria mais era com uma homofobia internalizada mesmo, né? Porque a gente cresce ouvindo, ainda mais nos anos 90, começo dos anos 2000, que isso é errado, isso é nojento, isso... Que é uma coisa muito louca, né? Porque os É, anos 70 e 80 estavam esfregando na cara do mundo que não era bem assim, né? pois é, a gente viveu um retrocesso bizarro, né? Então eu tinha muita culpa de não conseguir ficar com homens, de não conseguir me entender sexualmente. Era mais uma coisa, uma dor interna do que uma violência externa, assim, física, né? Acho que a violência é muito do discurso, né? De quando a gente cresce, do que a gente ouve, das histórias que a gente consome, do fato de não ter referências, né? Ou histórias que só gays e lésbicas morrem no final. Fica no subconsciente, né? E quando eu estava crescendo, eu falava, nossa, eu não quero ser assim, porque eu vou sofrer. Eu não vou ser uma pessoa normal, eu não vou ser acolhida, ninguém vai querer... Ninguém vai me amar, minha família não vai me amar, meus amigos vão me amar. Então, eu era muito permeada por esse medo. O medo de não ser amado, sabe? Por ser uma pessoa LGBT. E quando eu finalmente me entendi e fui me assumindo para as pessoas, eu fui acolhida. Então, assim, eu tive muita sorte de eu ter tido um respaldo, assim. Mas a gente que cresce, LGBT, o medo é uma constante, né? E um auto-ódio, assim, você não entender nada do que você está sentindo. Eu vivia meio... É uma coisa meio doida, assim. Acho que é meio doido. E no teu processo criativo, você transformava essas questões para a tua escrita? Sim, eu sempre... Assim, quando eu era adolescente, eu escrevia coisas muito... Até uns 20 anos, eu escrevia coisas muito pesadas, eu acho. Muito obscuras, assim. Eu gostava muito de ler poesia simbolista, que é só morte, amo o seu cadáver. Umas coisas completamente, assim, bizarras. Porque eu tava muito nesse lugar de não me entender e meio que esse lugar obscuro era um lugar que eu me sentia confortável, sabe? Então, é isso. Por fora, eu era essa pessoa solar, do sol, não sei o quê. A garota da praia, mas por dentro eu era essa vampira, né? De soturna, só escrevo coisas muito pesadas, sobre violência, sobre dores e tal. E isso me ajudou muito a eu colocar pra fora esses sentimentos que eu nem sabia por que estavam lá, que depois eu fui descobrir que era por uma questão de homofobia internalizada, né? E foi interessante também porque eu fui descobrindo um pouco a minha estética de escrita, as coisas que eu gosto, esses meus dois lados. Então, eu tenho bastante humor, mas eu também gosto da parte meio gore. Então,
é isso, a gente vai se conhecendo e o fato de poder expressar isso criativamente, eu acho que ajuda muito a segurar as pontas, sabe? Emocionais, assim. E pelos trabalhos que você já participou, que eu até queria que você falasse de algum deles, eu percebo que você trabalha muito mais numa parte de normalização, né? Não de ser alguém que está ali enfrentando um preconceito ou se descobrindo, mas algo que já está dado e que é isso, é a vida, é assim. Uhum. Tá certa a minha impressão? Como assim, em relação De ser aos... normal, Ah, não tá, ser. sim, Porque às vezes a gente faz a jornada do herói e essa descoberta é a jornada. sim. Mas eu sinto que nos trabalhos que você participou já é uma questão normalizada, não, É, já tá dado, não é mais sobre isso, é sim sim, sobre simplesmente existir exato. todos em harmonia, porque não tem nem por que não ser assim, né? É, eu acho que sim. Eu acho que isso é muito uma narrativa mais contemporânea, né? De não colocar pessoas que estão em minorias, colocando assim, que pode ser até mulheres, pessoas negras e tal, que não são minorias, mas são colocadas dessa maneira, não como sendo uma questão, né, a ser superada. Então, eu vou superar o machismo, eu vou superar o racismo, vou superar a minha lesbofobia internalizada, alguma coisa assim. Realmente, já está dado. Então, acho que isso é muito uma narrativa contemporânea, que é o que nós, escritores, roteiristas, a gente tenta trazer para não diferenciar um personagem do outro, assim. Cada um tem as suas particularidades, mas tá todo mundo tentando alcançar os seus sonhos, né? Procurando seu lugar ao sol, qual o trabalho que você vai seguir quando você crescer, ou quem você ama, viver um romance. Essas coisas que todo mundo pode viver, independente das suas categorias, né, de minorias. Eu te perguntei isso porque eu vi entrevistas suas onde você fala que já deu de história onde a mulher não fala, que a importância de ter uma equipe de bastidor com diversidade, porque isso vai se refletir na frente das câmeras. E aí o resultado artístico disso é nesse lugar normalizado. E aí Sim. a minha pergunta é, estar normalizado é melhor para criar uma mudança de visão? Ou ainda a gente precisa de mostrar esses dramas que eu acho que todo mundo que descobre, toma consciência da sua orientação, é, Uhum. passa, né, por conta de todas as Sim. coisas que tem que derrubar dentro de si mesmo. Eu acho importante tudo, porque a gente tem pessoas que estão se descobrindo agora, que precisam ver essas histórias de referência de outros personagens se descobrindo, enquanto que tem pessoas que já se descobriram, já se aceitaram, já estão vivendo a vida normalmente e vão ter outras histórias, né? Eu acho que quanto mais referências a gente tiver, melhor, porque aí mais pessoas podem se identificar. Então, se você é uma série adolescente, tipo, por exemplo, dois exemplos. Saiu uma série recente chamada Com Carinho Kitty, que é uma menina que ela vai se mudar pra Coreia, uma menina americana que se muda pra Coreia. Tem uma personagem dois personagens que eles estão lutando, estão tentando se entender a sua sexualidade em relação à família, tudo. Super importante. Mas aí você tem outra série como, por exemplo, Euforia, que a relação das protagonistas, da Jules e da Rue, nunca foi um problema. Tipo, elas nunca, quando elas começam a se gostar, elas nunca questionam, nossa, será que agora eu sou bissexual? Será que agora eu sou lésbica? Não, é uma coisa natural. E é importante, porque cada tipo de pessoa vai se identificar com uma história diferente. Muito legal. E quando você sai de Santos com 16 anos, vem para São Isso. Paulo, só com a mala, né, É, sozinha. e lágrimas nos olhos. E quando é que você vai? Aí você vai pro. Você foi estudar na. Você fez uma. Que está na nossa matéria na revista, que você fez o International Write Program. Mas antes você fez a. Você estudou na UCLA? Eu estudei. Mas foi antes ou depois? Foi em 2015 que eu fui para Califórnia, fui para Los Angeles, porque foi assim, tava me formando em jornalismo, e no terceiro ano eu pensei, eu não quero ser jornalista. Eu quero escrever ficção. Só que ser escritor de ficção no Brasil, primeiro que é uma
profissão muito difícil, né, para se manter economicamente. Geralmente as pessoas têm outra fonte de renda. E também porque é um trabalho muito solitário. E quando eu era adolescente, que eu ficava no Orkut, escrevendo minhas historinhas com as minhas amigas, eu adorava essa coisa de você criar em conjunto. Esse brainstorming, pensar junto. E eu fui descobrindo que esse é o processo criativo de uma sala de roteiro. Geralmente são 4 ou 5 roteiristas conversando juntos, desenvolvendo juntos uma história. E depois que todo mundo cria esse mundo em conjunto, cada um escreve, vai para sua casa e escreve o seu episódio, ou escreve as suas cenas, enfim. Mas tem esse momento de simbiose que eu acho muito legal da troca, de uma escrita coletiva, assim. Então, eu decidi que eu queria estudar isso. O mercado brasileiro era minúsculo, eu fui bem maluca de apostar todas as minhas fichas nisso, porque também não são cursos baratos, não era, é uma chance só, né? Mas eu não sei, eu senti que pra mim era o que fazia sentido. E eu escrevi curtas-metragens da faculdade com o pessoal de rádio e TV, gostei de cinema, da escrita de cinema, fui estudando mais, fazendo cursos. E aí eu descobri essa pós-graduação em Los Angeles, que era de 1 ano, lá na UCLA, que é específico para séries de televisão. E eu falei, nossa, é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero trabalhar. Então, eu vou fazer a coisa mais específica possível, porque aí eu vou ser muito boa nisso. E isso vai me abrir portas, porque meu conhecimento não vai ser, assim, genérico. Vai ser um conhecimento muito aprofundado. Especializado. Então, eu fiquei 1 ano lá e voltei. E aí, também voltei, a minha malinha, lágrimas nos olhos. Ok, agora eu vou conseguir um trabalho. Então, vamos falar da sua carreira profissional. Você assina... Uma das pessoas que assina o roteiro de Samantha. Você assina o Sintonia. Como é? Love Tree? Como Love. É que é o Love, mas porque tem o 3, né? O Tem. Love, o Cidade Invisível, que eu acho particularmente uma série muito interessante. Eu até vou falar uma coisa, quero falar com você sobre essa linha de criação. Legal. E que mais que você assina para todo mundo ter uma ideia de com quem a gente está conversando? Tá, eu acabei de fazer uma série chamada Amor da Minha Vida, que agora tá gravando com a Bruna Marquezine e o Sérgio Malheiros. Escrevi um documentário sobre a cantora Alexa para o Globoplay, que eu gosto muito de funk. Cresci com funk na Baixada e tal, lá na Baixada Santista. Acho que é isso. E como é que foi que o Samantha é a sua primeira incursão numa sala de roteiro? Isso, eu fui assistente. E aí, conta pra gente como é que foi que você... eu vou falar cair. Não, como é que você conquistou esse lugar? Eu não caí lá, eu conquistei. Como é que você conquistou esse lugar lá? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz uma tabela no Excel com todas as produtoras que existiam em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quando eu falo que eu sou nerd, é real. E aí, eram umas 200 produtoras. E eu ficava ligando e mandando e-mail para todas. Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa, acabei de voltar dos Estados Unidos para fazendo tal curso. Eu gostaria de uma oportunidade como assistente de roteiro. Blá, blá, blá. Dessas 200, 3 me responderam. 2 me chamaram para reunião e uma me contratou, depois de, 9 meses, que foi a Los Bragas. E quando eu entrei lá, eles estavam começando a fazer o Samantha. E eles já tinham a equipe toda fechada, já estava tudo certo, e eu era assistente da casa, de outros projetos, assim, de desenvolvimento e tal. E eu olhava aquilo e falei, cara, eu quero muito participar. É uma série de comédia brasileira, que faz super referências à cultura pop, coisas que eu amo, sabe? E aí eu falei, vocês realmente não tem nenhuma vaguinha, nenhuma nada pra mim e tal? E fiquei conversando muito com o Felipe, com a Rita, que eles sempre foram muito legais comigo, assim, eles são meus padrinhos praticamente. E eles falaram, olha, a gente precisa de alguém para traduzir os roteiros, porque na época a Netflix só tinha escritório nos Estados Unidos. Aí eu falei, eu faço isso, mas com a condição de eu poder ficar na sala, quieta, só olhando as pessoas trabalharem. Eles falaram, tudo bem. Então eu comecei assim, então era meio que assistente de dia, tradutora de noite, sabe? E ao longo do tempo, eu também tive muita sorte que os roteiristas eram muito legais, e era um lugar muito horizontal para dar as ideias. Então, eu também conseguia falar,
também conseguia dar ideias, opinar e tudo. E as pessoas também começaram a gostar das minhas contribuições. E aí eu fui crescendo. Então, aí no Sintonia eu já tinha um cargo maior, já também virei roteirista e tal. E essas pessoas que eu conheci no Samantha são meus amigos até hoje, assim. Então, foi uma experiência muito legal e acho que foi um primeiro trabalho, assim, muito gratificante. Mas esse é o happy end. Como É, diz o Nelson Rodrigues, o brasileiro só é solidário no câncer. Então, para engajar nossa audiência, me conta como é que foi esses 9 meses horríveis. mandando e-mail, telefonando e tendo essa demora para ter o retorno de 3. Sim. Como é que era? Como é que você trabalhava essa resiliência para falar, não, é isso, eu vou insistir, porque é um jogo de probabilidade tenso, Baixíssimo. né? Então, você tem que lembrar que eu saí de casa aos 16 anos, fiquei 4 anos em São Paulo, 1 ano nos Estados Unidos, depois tive que voltar para casa dos meus pais, com a mão na frente e a outra atrás, desempregada, completamente humilhada. É aquela coisa, e aí? Quanto que você vai, né? Arrumar um trabalho, não sei o quê. Então, escrevi projetos enquanto eu tava nesses 9 meses. Ficava, pelo menos a cada 2 dias, ligando para pessoas, me apresentando e tudo mais. E eu também, foi na época que eu conheci uma das minhas melhores amigas, a Antônia, que eu ia toda terça e quinta para casa dela em São Paulo, então eu ficava indo subindo para São Paulo pra gente escrever. Porque quando você é escritor e você tá sem trabalho, pra você não... Ou você tem 2 opções. Ou ficar completamente maluco e paralisado, ou ficar completamente maluco, mas escrevendo. E aí você não se sente tão mal assim. Então era o que a gente fazia. E foi muito o que me ajudou, assim, minha saúde mental na época, de pensar, não, eu não fiz tudo isso em vão, vai dar tudo certo, vai rolar. E eu batia muito na trave, sabe? Então, ia em entrevista, e aí a pessoa falava, adoramos você, mas não tem vaga agora. Ou, adoramos você, mas a gente só tem um trabalho que não paga nada. Aí você fala, tá, o quanto vale a pena, ou quanto eu posso, né, dispor para um trabalho que não paga nada? Sendo que eu morava em Santos. Como é que eu ia mudar para São Paulo sem dinheiro? Assim, não era uma coisa que eu podia arcar também. Então, então foram 9 meses assim. E todo mundo que me dava uma aberturinha maior, ou tipo assim, adoramos você, mas agora a gente não tá com nenhum projeto, escreva mais pra frente. Eu colocava um alarme no meu celular para dali a 2 meses escrever de novo para fulano. Então, as coisas realmente não caem do céu, tem que ter essa resiliência e tem que ter um jogo de cintura para insistir, mas para não ser insuportável. Pra pessoa também não falar, aquela fulana de novo, saco. Não, nem chama, sabe? Então, é difícil entender qual é esse meio termo, assim. Eu imagino. Quando minha estreia no jornalismo foi no Agora São Paulo, que acabou agora, mas era um jornal popular da Folha, e foi, eu acho que depois do 4º não para a mesma vaga. Eu estava em Santos, tinha voltado, falido, Viu? morando na casa dos pais. E aí toda hora eu ligava, porque eu conseguia falar por telefone, e falava, mas não tem mesmo. Não, você já é formado, essa vaga aqui é muito júnior. Aí, mas não tem certeza. Aí foram 5 pessoas, eu acho, que precisaram desistir para aí resolverem dar uma chance. Entendi. Então, realmente, você ficou na lista a de espera resiliência... ali. Eles não acreditavam, simplesmente não. Mas aí depois deu certo, mas é duro, né? A gente fica num negócio, tipo, é isso ou isso, né? Não, e a gente tem que se humilhar com classe, né? Porque não pode parecer que você está desesperado. Olha, eu tenho esse interesse aqui, você deveria se interessar por mim também, eu sou ótima. E aí, tipo, por trás, assim, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar qualquer coisa. Agora, como é que você vê? O entretenimento é um soft power. Os Estados Unidos faz uso disso brilhantemente, China está fazendo uso disso, Coreia faz uso disso. Amo. E aqui é isso, ser escritor de ficção é difícil. Por que o Brasil, na sua opinião, não se joga tendo as melhores novelas no mundo? Eu sei que os hábitos hoje estão mudando, mas tem uma tradição de produto de entretenimento bacana. Sim. E o Brasil parece que não vai com esse soft power, né? O que você acha que falta para a gente se entender como indústria de entretenimento e pensando mesmo em escala mundial?
Eu acho que tem a questão cultural e a questão financeira, né? Então, culturalmente, a gente é um país realmente vira-lata. A gente não enxerga o nosso potencial. Eu fui lá para os Estados Unidos ano passado para essa residência literária que eu fui convidada, né? Aí você mencionou ali. E aí eu fiz um amigo da China, não, um amigo indiano e minha amiga venezuelana, eles viraram para mim e falaram: "Eu adoro o Clone". Quê? Eles, passava lá e a gente amava o Clone e tal, tipo... Então, a gente não entende o poder das novelas, realmente, né? E também a música, tudo isso. Mas a gente tá falando de audiovisual, especificamente, né? Então, a gente não tem essa visão do quanto o nosso produto viaja, né? Apesar da barreira linguística. E eu também acho que é uma questão cultural de achar que cultura não importa, né? Porque, claro, nós somos um país pobre. A gente é um país que tem que investir primeiro em educação, né? A educação básica no Brasil é completamente defasada. Educação pública, primeira infância. Então, acho que só da gente ter essa falta na educação impede também que mais pessoas se desenvolvam suas capacidades criativas, como escritores, dramaturgos, atores, atrizes, etc. Porque tem um gap, né, de desenvolvimento mesmo e de conseguir acessar informações e tal. E para além disso, isso faz com que a gente também não tenha tanta indústria, né? Porque se a gente não tem na base, como é que a gente vai ter tanta mão de obra capacitada, que é uma coisa que eu acho que agora a gente tem mais no cinema, mais para fomentar essa indústria. E aí, tá, e da onde vai vir esse dinheiro? Né? Então, por exemplo, na Coreia, eles têm incentivos fiscais, governamentais, astronômicos, milionários, bilionários, porque o soft power da Coreia faz com que eles consigam ter mais poder político, ter mais dinheiro de turismo, que as pessoas vão para lá, tudo, né? E, então, falta essa visão macro, eu acho, e falta também nós mesmos também consumirmos mais produto brasileiro, né? Ou seja, não sei se falei muitas coisas. Não, eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que não é que pessoas que querem fazer isso, a gente tem bastante. Até porque a própria... Que eu acho que tudo que você está falando, a gente está falando hoje com os streams e principalmente com a lei que pede que tenha produção local e tal, deu uma aquecida no mercado, e já faz algum tempo. Mas a gente está falando de iniciativas da Globo, que já nasceu com essa cabeça mais global, inclusive o Clone, que eles começaram a traduzir, acho que foi sucesso na Turquia, e também tinha na comunidade hispânica. Enfim, eu acho que a Globo tem isso e é uma responsável por fazer a gente também sonhar em estar nas mais diversas áreas, inclusive na música. Sim. Do soft power eu estava falando principalmente do audiovisual, mas eu acho que na música a gente também tem casos assim que temos alguns na história, mas se você pensar atualmente, a gente não tem uma leva grande como tem outros lugares que investem mais pesado nisso. Mas eu acho que às vezes falta entender que é um soft power. Eu estou usando essa palavra não é para parecer metido. É porque as pessoas precisam começar a entender que tudo é política. Exato. Tudo mas política no sentido da literal da palavra. Não é essa política pequena que a gente hoje está vivendo. No sentido da polarização. É poder mesmo, né? É como nação. Exato. Não é sobre pessoas, é sobre o país se colocar. Sim. E como isso faz com que a gente, no fundo, vire sobre pessoas, mas no caso, pessoas, população, não meia dúzia. Sim. E eu sinto que existe até um preconceito, porque só ver bobajada que falam sobre a Lei Rouanet, que é um negócio que é um ganha-ganha fenomenal. Tem um monte de problema que precisa ser aprimorado, mas não é nem de longe um negócio que visa beneficiar os medalhões e o resto continua na mesma. É voltado para fazer esse negócio acontecer. Sim. Mas aí, realmente, a gente
parece meio num provincianismo, assim, né? Parece que é errado você dar dinheiro pra cultura, porque, é cultura, é menor, né? Mas aí você conversa com pessoas que são artistas hoje em dia, ou que simplesmente consomem, sabe? A cultura é um jeito... Eu converso muito com as minhas amigas que trabalham em hospital, que tem um dia a dia muito difícil. E aí a gente fala assim, cara, ela tá lá salvando vidas, mas depois que ela sai do hospital, ela precisa ouvir uma música, ela precisa ver um filme, ela precisa ver uma novela. A cultura também é uma forma de você ter saúde mental. É da gente Sim. conseguir lidar com a vida, com a dureza que é a vida, né? Então, ninguém sobreviveria sem ter uma coisa para assistir, sem ter uma coisa para ouvir, sem ter uma coisa para ler, algo que eleva o ser humano além de uma máquina de trabalho, né? E é uma coisa tão etérea, assim, que eu sinto que a gente não dá tanto valor a isso. Mas é muito importante. E eu acho que eu percebi muito valor disso durante a pandemia. Porque a gente ficou preso em casa, o quê? Vendo Sim. filme. Ou lendo. Lendo. Alguma coisa pra dar um entendimento da nossa existência naquele momento, sabe? E eu queria que você contasse, porque ela fala, tá conversando com os amigos, eu fiz um amigo venezuelano. Esta moça estava até outro dia na ONU, né? Sim. Conversando. E eu queria que você falasse sobre isso, porque eu achei um negócio incrível. Me fala, como é que é isso? Eu entendi direito. Bom, me começa a explicar do começo. Como é que você foi parar na ONU no encontro de escritores? Então, a embaixada americana no Brasil me convidou para essa residência literária, que é na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, que é assim, é um estado que não tem nada, só tem plantação de milho. E aí tem uma cidadezinha chamada Iowa City, que tem essa Universidade de Iowa, que tem o curso de a graduação de escrita literária mais antiga dos Estados Unidos. Então é meio que um oásis, assim, literário, uma coisa muito louca. E aí eles me convidaram, falaram, a gente gosta muito do seu trabalho e tal, você quer se candidatar a essa residência? Eu não sabia o que era isso. Eu recebi esse e-mail, eu achei que fosse um golpe. Porque eles falavam assim, mande seu passaporte e tal. Eu fiquei, que isso? Que residência nos Estados Unidos? Convite da embaixada? Eu, sou louca. Sou brasileira, pô. Aí eu fui falar com os meus amigos, eu falei assim, o que você acha disso? Você acha que é suspeito? Você acha que eles vão clonar meus dados? Eles falaram, não, pô, parece legítimo e tal. Aí eu fui conversando com o Leonardo Nardoni, que ele que fez ele trabalha lá em Brasília, ele que fez essa conexão pra gente. E aí eu fui amiga do cara, ele é super legal, e me explicou o programa. Eu falei, não, beleza, então vamos lá. E aí você tinha que mandar uns textos para eles analisarem, eles aprovaram minha candidatura. Isso foi final de 2020. E aí eu só fui para lá ano passado, 2022, por causa da pandemia. E era um grupo de 15, 16 escritores de diversas partes do mundo. Então, Venezuela, Zimbábue, Nigéria, Finlândia, França. Então, agora Isso, me conta, mas não me poupe dos detalhes. Quem organizava isso era a PEN Latinoamérica, a PEN América, como é que era isso? Então, aí a gente tinha esse grupo, a gente ia ficar 2 meses lá em Iowa, e tinha algumas viagens. Tá, mas fala da ONU, onde entra... Tô chegando lá, tô chegando. Incluindo uma viagem para Nova York. E aí a gente foi convidado, nosso grupo foi convidado para esse congresso dos escritores que era organizado pela PEN America. PEN Writers of America, sei lá, não sei exatamente o nome. E aí era um congresso de, sei lá, tinha 1.000 pessoas lá dentro, na ONU, para debater como a literatura, como a gente podia tratar a literatura nos tempos atuais, nos tempos de guerra, né? Porque chamaram também escritores ucranianos e tudo mais. E quem queria dava a sua opinião, né? E para mim o que me chocou muito é que as pessoas só estavam falando de literatura de papel, assim, livro, não abriu para outras formas de escrita, e não estávamos falando de literatura de entretenimento, de cultura pop, que é o que a maioria das pessoas consomem, né? Eles estavam falando muito sobre literatura nichada, o que é muito importante também, mas a gente tem que lembrar que a cultura pop é o que as pessoas consomem, né? Então, filmes de ação, filmes de guerra,
filme de super-herói. E eu levantei a mão e falei, não dá pra gente discutir literatura em tempos de guerra sem falar sobre a romantização da guerra em todos os nossos filmes de super-herói, nossos filmes de entretenimento, né? Porque eu acho que tem um ou outro filme que questiona, assim, realmente as consequências de uma explosão numa cidade, né? Quem são essas pessoas que ficam? Quem são esses mortos que ficam e tal? Mas a maioria dos filmes isso é tratado só como entretenimento e como eu diria, e como efeito Como se visual. como se fosse uma coisa para você ver e esquecer, né? Exatamente. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque ela está fugindo dos detalhes. Esse encontro de escritores a outra vez que ele aconteceu foi em 1939, também por ocasião de guerra. E é um encontro onde escritores apontam caminhos possíveis para a gente reverter esse quadro. Sim. Então, para voltar ao meu soft power, para entender o quanto isso é importante nas pessoas que levam isso a sério. Há um encontro mundial de escritores, sediado na ONU, para falar sobre caminhos possíveis para a gente superar esse tipo de conflito que a gente está vivendo. Sim. Eu não sabia que isso existia. Eu fiquei louco. Eu queria ser uma mosquinha para participar disso. E aí, eu comecei a ver, porque foi uma entrevista que você deu para o New York Times. O New York Times fez uma matéria sobre E você o evento. tem uma aspa sua. E tem uma aspa minha, que é isso que eu falo. Então, e aí eu fiquei vendo ali, e aí tem umas coisas muito interessantes que é onde eu quero chegar na rede social. Beleza. Porque só que eu vou ter que roubar aqui e ler, porque eu não decorei. Mas você fala realmente da cultura pop, mas aí você citam o Salman Rushdie, que falando que o poema não vai parar uma bala, o romance não pode desarmar uma bomba, mas escritores ainda podem cantar a verdade e denunciar as mentiras. Uhum. Como é importante isso? Mas aí vem eu não vou saber falar o nome dele, o Shehan... O Shehan. O Shehan. Meu amigo, Sri Lanka. Que coloca que o TikTok pode derrubar um tirano. É verdade. A gente estava lá em Iowa, quando estava tendo uma manifestação gigantesca no Sri Lanka. Porque lá o presidente colocou a família inteira para governar e eles, assim, basicamente raparam todo o dinheiro do país e o país quebrou. E aí, enquanto eu estava lá com o Shihan, meu amigo, ele falou, gente, olha o que está acontecendo nas ruas do Sri Lanka. As ruas tomadas por pessoas pro protesto. E esse protesto foi todo chamado pelo TikTok, pelas redes sociais. Então, sim, o TikTok pode derrubar tiranos. E eu vi lá com ele. Então, e uma loucura. Como você vê a participação das redes sociais, além da mobilização, e eu acho que a gente está fazendo 10 anos das jornadas de junho de 2013, que também foram muito impulsionadas por rede social. Sim. Como é que você vê a influência da rede social dentro do entretenimento, para além de você ficar vendo dancinha coreografada que derruba tirano, mas além desse conteúdo gerado espontaneamente pelos próprios usuários, que é o core das redes sociais, você tem também um caminho de entretenimento ali dentro. Virou uma plataforma de mídia. Sim. Como é que você enxerga essa tecnologia, esses novos meios de comunicação de massa dentro do teu trabalho, por exemplo? É que eu acho que hoje em dia tudo é uma conversa só. Então, se você escreve um filme, é uma mídia. Mas aí os debates que estão nesse filme vão para as redes sociais. As pessoas vão começar a falar sobre os temas que você colocou ali, ou sobre as coisas que você tentou falar, mas as pessoas interpretaram de uma outra maneira, né? Então, eu acho que o interessante é continuar o debate que foi promovido por um filme, uma novela, uma série, que pode ser uma comédia, pode ser uma coisa super leve, mas tudo tem um tema, tudo tem um conflito, tudo tem um personagem que vai suscitar algum sentimento numa pessoa, um sentimento bom, um sentimento ruim. E acho que tudo isso as conversas vão sendo levadas muito mais adiante, né? Mas pro lado bom, pro lado ruim. Eu vou fazer uma coisa horrível.
péssimo jornalismo. Não me imitem, crianças. Podia ser de Santos. Né? Eu não lembro o nome dele, mas antes da pandemia, tinha um cara que estava criando uma plataforma. Pelo jeito, aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho que deve ter atrasado. Mas ele estava atrás de Coppola, Scorsese, uns grandes caras, para criar conteúdos de 6 minutos. Porque a tese dele era a seguinte, os streamings, e ele falava muito na Netflix na época, eles funcionam, eles têm os picos de audiência de noite e nos fins de semana, que é quando você voltou do trabalho e quando você está em casa, descansando. E ele falava que existia um gap de você no banheiro, de você acordando, de você no transporte coletivo, você na pausa do almoço, que dava para ter entretenimento ali. Então ele cria a proposta dele era uma plataforma onde só iam ter produtos ficcionais, mas de 6 minutos no máximo de duração. Era entre 3 e 6 minutos. Entendi. E é disso que estou fazendo esse contexto, que é isso que eu estou falando, quando eu estou falando desse entretenimento na rede social. E aí você tem o Quai, que tem aquelas novelinhas que na verdade acho que são coreanas, eu não sei de onde elas são, mas elas são traduzidas para cá. Que são uma estética cafonérrima, melodramático, mas faz um sucesso absurdo. Tem 10 milhões de views, 5 milhões de views, é um negócio... Você acha que isso é um caminho? Vou repetir a pergunta porque eu estou querendo te dar mais contexto. Não, entendi de agora. Você, dessas redes sociais começarem a abraçar um conteúdo pensado para quem está ali nesse conteúdo que tem que ser mais rápido? Eu acho que sim. Eu acho que agora, pelo menos assim no Brasil, a gente está no momento que os criadores de conteúdo fazem isso sem dinheiro. Então a gente tem muitas novelinhas de TikTok que os moleques colocam aquela toalha na cabeça pra fingir que é mulher e tal. Mas tem uma história acontecendo, né? E geralmente vira meme e tal. Mas tudo numa chave da comédia porque é baixíssimo orçamento. A galera faz no apartamento de casa e são historinhas muito simples, assim. Eu lembro de ver uma que era a Bela e Belinha com aquele menino queixudo que fazia... Sou péssimo nisso. Cara, tinha um meme uns anos atrás que era um menino que ele fazia como se fosse o ponto de vista dele ser um cara bonito no colégio que encontra uma menina e fica: oi, é você? Eu te amo e tal. E aí, ele e a Bela e Belinha, que é uma outra influencer, fizeram meio que uma novelinha. Então, tem isso. Só que baixíssimo orçamento, né? E eu acho que agora a gente já tem um lugar que dá pra gente realmente pensar numa websérie de verdade, talvez, pro TikTok. Se existir, as pessoas que estão assistindo, que mandem pra Alô, gente. TikTok. TikTokers, mandem pra gente. Mas tem algumas webséries que ficaram muito famosas. Tem uma websérie chamada Stupid Wife, que é brasileira, inclusive, que os capítulos também não são tão pequenos, mas também é muito consumido através das redes sociais. Tipo, elas jogavam trechos de cenas nas redes sociais, falavam: pessoal, se vocês... eu acho que era uma coisa meio de colaboração. Se a gente atingir tal meta de colaboração, a gente libera mais cenas. Então, as pessoas estão empreendendo nesse sentido, assim. E eu acho que já dá para ter uma coisa mais... de empresas, realmente, talvez começarem a investir nesse formato. Porque, querendo ou não, é um formato de curta-metragem, que é uma coisa que a gente faz desde o início do cinema, né? Só vai ser na vertical. Diferentinho. Bom, você falou da tua experiência na sala de roteiro, que quando você fazia uma mini sala de roteiro na época do Orkut, e depois a tua primeira vivência na sala de roteiro traduzindo os roteiros do Samantha. Enfim, e você estava explicando... Me fala, como é que é a dinâmica da sala de roteiro para todo mundo entender? São 4, 5 roteiristas, basicamente falando, dando muitas ideias o dia inteiro, reuniões longuíssimas, assim, ou de 4 a 8 horas, depende do tipo de chefe que se tem. E a gente realmente pensando, o que vai acontecer com tal personagem? Quem é essa pessoa? O que ele tem que aprender ao longo dessa temporada? Qual o conflito maior? E trazendo muitas referências, trazendo muito das nossas vidas pessoais ou de pessoas que a gente conhece. Então é um lugar, na teoria, que deveria ser um lugar muito seguro.
porque a gente tem que expor as nossas vulnerabilidades para conseguir construir personagens vulneráveis, né? E nada melhor do que o material humano, tipo, nós mesmos, ou pessoas que conhecemos, ou situações que a gente viu no ônibus, viu na vida, viu na rua, para ir compondo esse quebra-cabeças que é contar uma história, né? Então a gente vai pegando do macro pro micro. Então, quem é o personagem? Ok, temos. Qual é a história geral? Temos. Tá. Qual é a história até a metade da temporada? Tá, temos. Qual é a história de cada episódio? Aí, dentro desse episódio, qual é a história de cada cena? Dentro de cada cena, qual é o diálogo de cada cena? Então vai sendo um trabalho, assim, de pegar uma coisa grande e ir dobrando, assim, sabe? E vocês escrevem os diálogos na sala de roteiro também? Ou isso é um grande brainstorm? E aí, depois que estão batido o martelo em algumas diretrizes, vai cada um pro seu cantinho Isso, é escrever? exatamente isso. Aí, geralmente, cada roteirista escreve um episódio ou dois. Mas a gente já tem meio que delineado o que vai acontecer nesse episódio, o que vai acontecer nas cenas, mas tem que sentar e realmente o que a gente chama de abrir roteiro. E vem a voz dos personagens falando, e é muito interessante, porque às vezes você tá lá escrevendo e o personagem fala outra coisa, que você não tinha imaginado que ele ia falar. E aí você fala, meu, isso vai mudar o rumo do episódio. Aí você liga, chefe, escrevi um negócio que vai mudar o rumo, mas acho que ficou tão bom. Deixa eu te falar o que aconteceu. Aconteceu tal coisa. O que você acha? Meu, foda, beleza, vamos fazer isso e falar pros outros roteiristas pra adaptarem as outras cenas. Então, às vezes, são umas loucuras que acontecem, assim, umas... Porque não é um processo linear, certinho, matemático. Às vezes surgem ideias que você nem imaginava que estavam ali, sabe? E a gente está vivendo o que está sendo apontado como uma grande revolução na maneira de você criar, seja o que for, que é o chat GPT. Como é que você vê o chat GPT e como é que você vê a aplicação dele dentro dessa criação da ficção, de um roteiro? Olha, eu acho que o chat GPT, enquanto ferramenta, é algo que pode ser usado. Porque ele traz informações muito mais rápido, né? Então você pergunta, chat GPT, quais foram os anos da ditadura militar no Brasil? Aí ele vai te falar isso, só que de uma maneira muito mais clara e com um texto muito mais palatável do que pesquisas aleatórias no Google, né? Então é uma coisa muito mais rápida de acesso à informação. Mas, pelo menos o estágio que está o ChatGPT hoje em dia, é impossível dele escrever uma dramaturgia, né? Porque ele não vai lidar com a condição humana. Uma vez a gente estava zoando no trabalho, a gente colocou assim, ChatGPT, escreva uma sinopse de uma série adolescente em um episódio de uma festa. Aí ele escreveu assim, fulaninha é a protagonista e ao longo do episódio ela quer conscientizar os seus amigos de que beber é errado. Tipo assim, isso nunca faria sucesso, isso não faz sentido, sabe? Então, não é uma ferramenta que pode substituir os humanos na hora de escrever histórias, de construir personagens, pelo menos até agora, né, como tá a ferramenta. Mas eu acho que para essas questões mais analíticas e específicas, é uma ferramenta que ajuda, né, a ter informações mais rápido, assim. Mas você tá aplicando de alguma forma? Eu não uso muito. É porque no meu trabalho, assim, atualmente, eu tô escrevendo séries mais contemporâneas. Então, não tem muito pesquisa analítica, assim. Minha pesquisa é conversar com pessoas. Então, mas eu tô te perguntando porque Bom, aí eu vou cometer o pecado de dar minha opinião, que não tem nada a ver com fato, mas é o que eu penso. Eu acho que uma coisa, as pessoas precisam parar de ficar olhando o chat GPT como, você vai ganhar rios de dinheiro com o chat GPT, olha, aprenda já, compra meu curso que você vai saber tudo e vai começar a ganhar dinheiro. Sai, é roubada, vai dar 6 meses, vai todo mundo perceber o grande vazio que é isso, de você ficar criando esse tipo de conteúdo raso, como se fosse algo que ele está trabalhando para você. Mas num lugar que me veio esse negócio do ChatGPT, quando você estava falando da sala de roteiro, porque ele é muito bom se você usá-lo para conversar com você. Sim.
Porque esse é o grande barato de uma inteligência que é de contexto. Sim. Então, eu falei, não escrevo. E aí eu fui fazer uma brincadeira. Eu passei a madrugada debatendo com ele sobre... Eu peguei uma música do Retalhos de Cetim, do Benito de Paula. Uhum. Falei, faça um roteiro inspirado nessa música. Aí fez um negócio super literal, que ficava citando a letra nas cenas. Mas se você for conversando, vai saindo umas coisas interessantes. Tá dizendo, isso aqui não serve, refaz, isso aqui tá muito óbvio. Sabe, tem um... Então, assim, você vê isso um pouco. Eu fiz uma coisa horrorosa, nunca façam isso. Eu dei a minha opinião e agora eu tô querendo que você corrobore com ela. Mas o meu ponto é, você entende o ChatGPT como uma ferramenta nesse lugar de diálogo, para qualquer coisa, né? Porque no caso aqui a gente está falando de escrever, mas, sei lá, você não vai pedir para o ChatGPT fazer um trabalho, um TCC para você, mas você pode estar dialogando com ele para entender, olha, esse meu insight aqui, o que já falaram sobre isso, para você ver se você não está sendo repetitivo, se já não teve alguém que falou sobre aquilo de uma maneira melhor e você parte dali em diante. Entende? Num lugar de um companheiro de trabalho, não de alguém que está fazendo as coisas para você. Entendi. Não sei, talvez eu seja meio purista e meio Black Mirror, mas eu não gostaria de treinar essa inteligência artificial para chegar num patamar onde ela vai me substituir. Então, por isso que eu não falo com o ChatGPT. Porque a gente está treinando uma ferramenta que vai nos substituir. Então, é uma ferramenta que, para funções simples de escrita, ela já pode substituir pessoas, né? Tipo, escreve um post no Instagram sobre tal coisa. Um post de marketing, é esse ponto entende? que eu acho que tem prazo de validade. Porque é uma camada... ela tem um teto. E aí você começa a perceber que está todo mundo meio soando repetitivo caso estiverem fazendo esse tipo de uso. Mas eu concordo com essa questão de você estar treinando. A gente está treinando de graça essa ferramenta. Mas eu ainda acho que o fator humano, no fim do dia, ainda vai fazer a diferença, porque ele pode facilitar muito no sentido de... o que ele vai fazer é sempre reproduzir um padrão. Ou te dar uma informação de algo que já existe. Mas criar, se não for você ali tirando coisas... Isso é o jeito que eu estou vendo, pelas experiências que eu tenho feito. Não vem nada pronto. O que vem pronto é o raso do raso. Sim. Precisa de muito contexto. Já imaginou se fosse fazer sintonia? Pedindo para ChatGPT te explicar a realidade de uma favela de São Paulo? Não vai sair nada. Não vai sair nada, exato. Sabe, precisa do humano. Eu acho que tem muita gente que... E aí é uma crítica mesmo. Tem muita gente que dá truque, que faz a média e se vira com isso. Essas pessoas, infelizmente, vão dançar. Mas quem está sempre preocupado, quem manda 200 e-mails e telefonemas durante 9 meses até ser aceito para uma entrevista e para poder mostrar o que faz, essas pessoas vão ter sempre um lugar. Sim, mas não deveria ser assim, né? Porque todo mundo tem boleto para pagar. Então, quanto que a máquina substitui as pessoas nesse sentido, né? Tipo, agora em questões intelectuais. Antes eram mais mecânicas, né? Mas a gente tem que fornecer ferramentas para essas pessoas estarem além. O ser humano, o potencial dele é excepcional. Óbvio, eu estou falando em tese, né? Eu acho o uso de toda a automação da internet das coisas, aqui no Brasil, principalmente, que é um lugar muito desigual, com muita disparidade de preparo, é uma tragédia. Exato. É uma tragédia, porque tem muita gente que vai perder, não é agora, mas é num futuro que não é distante, a sua fonte de renda, porque é o que está dando para fazer. Uhum. Então, sim, tem que ter uma base. Mas eu estou falando no mundo ideal, onde, sabe, tipo, como a gente dialoga com a ferramenta, com a tecnologia, de uma forma que a gente
sabe, tipo bicicleta, pedal assistido, Aham. ela não vai dirigir a bicicleta para você, mas ela vai te ajudar a pedalar mais rápido. Eu Entendi. vejo a tecnologia assim. Claro, não, eu também, eu também. Ah, eu acho que é uma ferramenta que a gente ainda tá entendendo o uso e também entendendo as suas limitações. Eu lembro de ler uma thread no Twitter que era, um moleque pergunta pro ChatGPT, cite os 50 filósofos mais importantes desse século. Só citou homens brancos europeus e americanos. Essa era uma ótima oportunidade para ensiná-lo. Então, aí começou. Ah, mas você só citou homens brancos europeus. Ah, mas tem também também tá as mulheres tal, tal, tal. Ah, mas você só citou mulheres brancas europeias. Ah, bom, tem também essa filósofa indiana, de não sei o quê. E aí ele vai falando, mas aí você tem que ficar perguntando até chegar nesse lugar. Mas então, o importante é ver o ChatGPT enquanto uma ferramenta e não como um fim, né? Sim. Porque senão a opinião vai ser essa. Aqui, a opinião, né? Se você pergunta isso, copia e cola para um trabalho, para uma opinião pessoal, para você reproduzir e tal, aí a gente retrocede, né? É por isso que eu Nesse estou ponto. dizendo, quem estiver fazendo isso, acorda, porque vai chegar uma hora que vai começar a ficar óbvio que aquilo foi feito de forma automatizada e vai perder valor. Eu Sim. falo porque o que tem de gente vendendo curso... Não sabia. Mas, não, é a minha bolha. O mundo, o segredo do ChatGPT, ensina a fazer e-book em 15 minutos para vender por, sei lá, R$ 50 e aí fazer uma renda. Sabe, Entendi. a gente entende o lado de quem vê e vê naquilo uma esperança de conseguir uma condição melhor, porque, de novo, a gente vive num país muito complicado, mas não é o uso que vai... Esse tipo de uso é furado. A gente precisa não ter medo, Sim. abraçar o novo e domar o novo, Domar o de novo, forma totalmente. que a gente continue sendo importante. Sim. Bom, a gente está chegando no final. A gente tem todo mundo que está vindo aqui da entrevista, que saiu na última lista, a gente está pedindo para autografar a última edição da Forbes Under 30, que saiu no começo do ano. Acho que já está até marcado aqui. E você que está assistindo e acha que também pode ser um Under 30, nós estamos com as nossas inscrições abertas, mas deixa eu explicar que é uma indicação para que a gente analise o seu material, porque a gente, por mais que tenha um corpo de jurados significativo, a gente não consegue abraçar o Brasil inteiro. Então, a gente criou essa maneira de você poder indicar alguém que você conhece, que tem feitos. Na ficha, a gente pede para mostrar tudo que já fez, links e tal, para a gente poder analisar, e aí se a gente vê que realmente tem uma coisa disruptiva ali, a gente entra em contato, faz pré-apuração e tal, e aí quem sabe pode entrar na lista. Muitos entram. Mas não é garantia de nada, é apenas uma maneira de você poder mostrar que você existe para a gente, e a gente quer saber se você existe, porque o Under 30 é sobre isso, descobrir talentos, jogar holofote em quem já está aí mostrando o seu trabalho. E é muito bom quando a gente encontra pessoas, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, que o Brasil é grande e a gente quer cobrir todo mundo. Luísa, foi um prazer conversar com você. Prazerzão. Espero que você tenha gostado. Amei. Muito divertido. E a gente volta no próximo episódio do Under 30 e a Jornada, dentro do Forbescast. Muito obrigado para vocês. Tchau, tchau.